Abre sua Bíblia comigo, livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 2. Se você reparou que tem alguém do seu lado sem a Bíblia, junta com ele aí para vocês lerem juntos. Tem alguém sem a palavra aí, junta com eles para vocês lerem juntos. Lucas capítulo 2, o verso 1. Amém? Diz assim: e naquela época, Augusto César, ou César Augusto, publicou um decreto, convocando todos para o recenseamento dos moradores das terras dominadas por seu império. Esse foi o primeiro cadastramento da população de todo o império, quando Quirino era governador da Síria, e todos seguiam para as suas cidades, aonde haviam nascido, a fim de serem cadastrados. Por isso José viajou da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi, e partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em tiras de pano e colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para ele se hospedar. Nas proximidades haviam pastores que nos campos durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluziu e os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo respondeu: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na casa de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto servirá por sinal: encontrará um recém-nascido envoltos em pano, deitado em uma manjedoura. Amém? Podeis sentar. Quando nós vemos esse texto bastante conhecido, e desde o começo da semana o Senhor tem falado comigo através desse texto, nós vemos que estava acontecendo nas redondezas, no Império Romano ali, que dominava naquela época. Eles estavam querendo saber quantas pessoas eles tinham sob o seu domínio, quantas pessoas estavam debaixo da sua jurisdição. E o que eles fazem? Eles fazem um recenseamento, eles fazem um cadastramento. E esse cadastramento servia para duas coisas. A primeira era para quem quisesse se alistar por exército romano, e o segundo para ver quem devia imposto, quem eram as pessoas que deviam imposto para o Império Romano. Então, quando eles cadastram essas pessoas, era para ter a noção de quantas pessoas estavam sob o seu domínio, de quanto era possível arrecadar e de quantas pessoas eles teriam no seu exército. O judeu, ele não era obrigado a se cadastrar para ser, ou a se alistar para fazer parte da guarda, fazer parte do Império Romano ali como soldado. Ele não era obrigado, mas ele era obrigado a pagar imposto. E isso tudo aconteceu. Esse é o primeiro imperador romano, César Augusto, Ele era chamado inclusive de Augusto, porque Augusto em latim significa exaltado. Então foi o primeiro imperador romano, um dos maiores imperadores romanos, conquistou vários territórios. E esse imperador, quando faz isso, ele faz se cumprir uma profecia que está escrito em Miqueias, capítulo 5, verso 2, que de Belém nasceria aquele que era o Filho de Deus, aquele que era o Messias, o enviado, o ungido de Deus. Então, tudo isso aconteceu para que fosse cumprida uma profecia que o profeta Miqueias profetizou há muitos e muitos anos atrás. Então nós vemos que Nazaré fica na região da Galileia,
E Belém fica na região da Judéia. Era como se a gente fosse fazer um comparativo aqui. Vamos fazer uma distância aí de São Paulo até Campinas, para você entender mais ou menos o tanto de km aí que eles tiveram que andar. Então é como se fosse São Paulo a Campinas. Hoje é fácil, eu pego o carro, né, coloco gasolina, vou para Campinas, facinho. Mas agora pensa, você viajar no deserto, que era uma região desértica, de Nazaré até Belém, Judá. Mais ou menos 3 dias de viagem. E ainda com uma esposa grávida, que tinha todos os cuidados que tinha que ter, porque ela já estava em vias de dar a luz. Tanto é que quando chega em Belém, e o que acontece? Quando chega em Belém estava tudo lotado, porque todas as pessoas começaram a voltar para suas cidades natal. Então cada um voltava e a cidade estava lotada, as hospedarias estavam fechadas, já cheio de gente. E quando eles procuram um lugar, não encontram, eles vão para uma estrebaria. Eles chegam até a estrebaria. E ali em Israel tinham 2 coisas que eles faziam para sobreviver. Era a agricultura e a pecuária. A agricultura, que era o cultivo da terra para os alimentos, e a pecuária, que era você cuidar de animais, ou para dar leite, ou para carne. Então você tinha essas 2 funções. Então os animais, eles tinham um lugar específico para se alimentar. Então era um estábulo na qual era colocada uma manjedoura. A manjedoura algumas vezes era feita de madeira, e algumas vezes era cavada na própria rocha, na própria caverna, era cavado, faziam uma fenda, e os animais comiam ali. Jesus ainda estava para nascer, e José e Maria estão nessa cidade e não encontram lugar. E o que eles veem? Já está chegando a hora. As dores de parto começou, as dilatações lá, né, que a gente sabe, que as mulheres que passaram por isso sabem muito bem. Começaram todas as complicações, e olha para um lado, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. José olha para o lado e fala, vai ser aqui mesmo. Porque não tinha lugar, não tinha um lugar específico para que Jesus nascesse. E o interessante é que até o nascimento de Cristo nos dá uma lição. Porque os judeus, eles estavam esperando um Messias que viria e acabaria com o Império Romano. Eles estavam esperando um rei que vinha no cavalo branco. Eles esperavam um homem rico que viesse da nobreza, e estão esperando até hoje. Jesus, ele veio num lugar em que sobrou para ele nascer. Não foi quando eu cheguei na cidade, eu procurei o Hotel 5 Estrelas em Belém de Judá, e Jesus nasceu naquele Hotel 5 Estrelas. Não, ele nasceu num lugar simples, um lugar que, se você fosse viajar, você não ia escolher para passar com a sua família. Você não vai pegar, vou fazer uma viagem para Israel e eu quero ficar lá no estábulo em que Jesus nasceu. Você não vai fazer isso. Você vai procurar um espaço que você tenha conforto, que você tenha, né, uma certa regalia. Você vai procurar, né, Gessé, um restaurante bom. A gente vai sempre procurar o melhor. O que José procurou? José procurou cumprir as leis que estavam sendo impostas, e procurou o melhor lugar possível para que o filho dele nascesse. E muitas das vezes nós estamos com as nossas hospedagens cheias de coisas, de pessoas. Nós estamos cheios de espaço para tudo quanto é tipo de coisa. E Jesus tem que ficar em lugar que sobra. Jesus muitas das vezes tem que ficar no lugar que sobra do meu tempo. Jesus muitas vezes tem que ficar no lugar que sobra das minhas tarefas. Jesus tem que ficar no lugar que sobra do meu dia. Porque não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cumprir, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ter meu lazer, eu tenho que ter... Temos. Eu tenho que estudar. E Jesus, onde é que fica em tudo isso? Porque assim como naquela época, nos dias de hoje, não é diferente. Jesus, ele é uma pessoa para se relacionar. Não é uma pessoa para ser deixado no cantinho que sobra. Jesus não é xepa. Jesus não é o que sobra da feira que a gente vende num valor baixinho para ver se livra. Jesus é a coisa mais importante que a gente pode ter.
E muitas das vezes os lugares que estão sobrando para Cristo são lugares que não são bons, são lugares que não são apropriados, e nós estamos deixando que Cristo fique nesse lugar. Porque não, eu tenho que fazer algo para minha família, porque a minha família tem que... Não, eu tenho que fazer algo porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que construir, porque eu tenho que trocar de carro, porque eu tenho... E Jesus vai ficando, Jesus vai sendo deixado de lado. Às vezes até na igreja nós estamos fazendo coisas para Deus, que não são para Deus, são para a obra de Deus, e estamos deixando Deus de lado. O serviço nunca pode ser maior do que o relacionamento. Eu adorar a Deus aqui não pode ser maior, o ofício de adorar a Deus não pode ser maior do que adorar a Deus. A minha preparação para ministrar a palavra não pode ser maior do que o meu relacionamento com Deus. Porque se eu vou me preparar mais para preparar uma palavra do que para me relacionar com Deus, eu vou pregar um sermão morto, porque não tem Deus no meu sermão. Nós temos que entender que a prioridade sempre tem que ser Ele. Porque senão nós vamos reclamar que em Belém não tinha lugar, mas em nós não tem lugar. Nós vamos olhar e falar assim: mas ele nasceu no pior lugar possível. E muitas vezes nós estamos oferecendo o pior lugar possível para que ele more em nós. A gente vai receber a visita em casa, o que a gente faz? Arruma tudo. Tem lugares, né, Pri, que a gente nem limpa, a gente vai lá limpar. Tem lugares que a gente nem arruma, a gente vai lá e arruma. Vai limpar o caminho onde tinha um ditado antigo que falava: o caminho onde o padre passa, né? A gente arruma, limpa todo. A gente faz, a gente arruma, a gente organiza. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa que vai me visitar tenha uma boa impressão de mim, do lugar que eu vivo. Eu nem vou falar da minha sogra em relação à limpeza. Quando a gente vai receber alguém, a gente faz toda essa preparação. Por que para Jesus a gente oferece o tempo que sobra, as coisas que sobram, o resto? Não podemos. Por que eu fiz questão de, no dia de hoje, a gente falar um pouquinho sobre esse nascimento? Porque nós estamos falando de Dia das Mães, né? E quando nós entendemos que Maria foi uma mulher muito agraciada por Deus, ela foi responsável por fazer com que Jesus crescesse como homem. José foi responsável para que Jesus crescesse como homem. Nós precisamos de pessoas que são usadas por Deus para nos fazerem melhores. E ela foi uma mulher escolhida por Deus para cuidar. Porque a gente está vendo que a gente vê a história: Jesus nasce, depois Jesus está no templo com 12 anos, depois Jesus está com 30 anos, aproximadamente 30 anos de idade. Tem uns saltos na história. Mas Maria, do primeiro choro até a hora da cruz, ela esteve do lado do filho. A cólica que Jesus teve quando criança, você acha que Jesus não teve cólica? Você acha que Jesus não fez xixi? Jesus não fez cocô? Fez, gente. Jesus era homem também. E quem que cuidou? Foi uma mulher, foi um homem. Porque nós precisamos de entender que nós temos pessoas que Deus coloca para cuidar de nós, para que nós nos tornemos melhores. E nós estamos hoje nessa manhã fazendo notório isso para lembrar que se você chegou em algum lugar é porque alguém cuidou de você primeiro. Alguém te ajudou a dar os primeiros passos. Alguém te ajudou a colocar comida na boca quando você não tinha coordenação motora para colocar. No caso da minha mãe, ela viajou comigo no colo para pagar uma passagem só para cuidar da minha vista. Se eu tenho vista hoje foi porque ela cuidou, meu pai e minha mãe cuidaram de mim. Nós temos que entender que é necessário que algumas coisas aconteçam e que essas pessoas precisam ser valorizadas. E muitas vezes nós estamos valorizando mais o nosso emprego, estamos valorizando mais as coisas do que as pessoas que Deus coloca para nos erguer, para nos colocar de pé, para nos fazer andar, para nos fazer caminhar, e principalmente a pessoa de Cristo, que é o centro, que é a cabeça. O interessante é que depois de tudo isso, no lugar onde colocava comida para os animais, foi onde colocou Jesus. Você vai ver na história, ao longo da história, muitos homens representando uma caixinha de madeira, né, com um pouquinho de palha, né? O padre Francisco de Assis,
né, que começou com aquela questão do presépio vivo, né, de fazer algumas coisas, nós vemos figura daquilo que nós entendemos que era o que Jesus foi colocado. Então você imagina uma caixinha, pega aquela caixinha de feira, que tem maçã, laranja, para a gente ficar mais próximo, coloca um pouco de palha, coloca alguns panos ali, e foi esse lugar que ele veio ao mundo. Simples. Porque o mais interessante não é se eu vim ou não de um berço rico. O mais importante não é se eu vim ou não de uma família abastada financeiramente. O mais importante é o propósito para que eu nasci. Nós não temos que nos preocupar com o passado, que nós vivemos, com quem foi meu pai, se meu pai foi rico, se meu pai foi pobre, se a minha família tem um destaque, se a minha família não tem um destaque, se ela tem uma autoridade na sociedade. O mais importante é para que eu nasci. Qual foi o propósito? Por que eu estou vivo? Por que eu estou de pé? O interessante é que logo depois que Jesus nasce, nesse recipiente de madeira ele é colocado, a primeira pessoa que é anunciada que Jesus nasceu foi quem? Os pastores de ovelha, que estavam no campo. Olha para você ver o contraste. O pastor de ovelha, aqueles pastores de ovelha eram os mesmos pastores que forneciam os cordeiros para o sacrifício no templo. Aqueles pastores de ovelha eram os mesmos pastores que forneciam a matéria-prima para sacrificar no templo. O que Deus faz? Deus envia os anjos para anunciar para os pastores que agora tem um sacrifício perfeito a caminho. Porque eles estavam acostumados a fornecer a matéria-prima para o sacrifício. Aí os anjos falam: olha, o Messias, aquele que era profetizado pelos profetas, acabou de nascer, o Salvador. O Salvador nasceu, o Salvador apareceu. Vocês estão acostumados a oferecer sacrifício? Ele é um sacrifício perfeito. Eles ficaram apavorados com aquilo. Ele falou: não fica apavorado não, vocês vão conhecer Ele. Vocês vão até um lugar X. Vocês vão encontrar Ele. Não foi no palácio, foi na manjedoura. Ele não mudou o lugar da hospedagem porque Jesus nasceu. Não mudou o lugar da hospedagem porque na onde Jesus nasceu, Ele ficou os primeiros dias. Não mudou o lugar porque Jesus nasceu, agora precisa de colocar num lugar maior. Nós temos que entender que a única pessoa que tem que mudar, que tem que ser exaltada, não sou eu, é Ele. E o lugar se tornou melhor porque Ele estava presente, e não teve que colocar em lugar melhor porque quem estava presente não era melhor. A mesma coisa é comigo. Deus, Ele não vai mudar a minha casa exterior porque Ele mora dentro de mim. Porque quando Ele mora dentro de mim, essa casa aqui é honrada pela presença dEle, não eu que sou honrado. Foi isso que Ele fez, o ambiente que Ele nasceu foi glorificado pela presença dEle. E quando Jesus está dentro de nós, Ele é glorificado dentro dessa casa que não presta, que não é boa, que não tem nada de bom para apresentar. Ele nasceu dentro, Ele começa a glorificar essa casa porque Ele está dentro. A casa não era boa, mas quando Ele entra, passa a ser boa. O recipiente é simples, porque Deus, Ele não está preocupado com aquilo que eu estou mostrando ser. Ele está preocupado com o que eu sou, porque o que eu demonstro ser nem sempre é o que eu sou. Porque muitas vezes nós falamos A e vivemos B. Nós temos que ser aquilo que Ele espera que nós sejamos. Ah, mas eu sou simples. Não tem importância. Ah, mas eu não sei falar direito. Não tem importância. Jeremias chegou e falou assim: eu não passo de uma criança. Ele falou: eu colocarei minhas palavras na sua boca. Gideão falou: eu sou o menor da minha casa, meu clã é o menor de Israel, e a minha tribo é a menor de todas as tribos. Ele falou: sim, você para mim um varão valoroso. Porque Deus não está preocupado com o recipiente, Ele está preocupado com o propósito eterno que Ele tem para estabelecer. O recipiente é só um detalhe. Eu posso colocar a roupa mais bonita do mundo, que se eu não tiver a presença não adianta nada.
Eu posso mudar tudo em mim. Eu posso pintar o cabelo de roxo, eu posso colocar uma tatuagem, eu posso fazer o que for, que o recipiente não aproveita, porque se o recipiente aproveitasse, nós subiríamos com esse recipiente para o céu. A palavra fala, o pó volta para o... Isso aqui é pó, recipiente, é reciclável, é esterco. Você acha que, cadê a manjedoura? Me mostra a manjedoura, mostra aí para mim os relatos históricos aí do lugar da manjedoura, o tamanho da manjedoura. Era só um recipiente. Sabe por quê? Porque a manjedoura só fez sentido, até então alimentava animal. Agora dentro da manjedoura estava o pão da vida, que não alimentava animais, alimentava a todos que quisessem comer desse pão. A manjedoura servia para matar a sede do povo, dos animais, mas agora é a água viva, que dentro de mim flui rios de água viva para quem está do meu lado. Ou seja, o recipiente só serve se eu estiver com um propósito eterno dentro de mim. Se não serve para nada, vai ser só para alimentar animal. Nós temos que entender que nós somos glorificados pela presença dele, não pela minha vida, pelo meu nome, pela minha história. Nós vamos voltar sempre que é porque dele, por ele, para ele. Eu não me canso de falar esse versículo, não me canso, porque isso é notório, é tudo dele. E quando ele anuncia para esses pastores vão visitar. Depois alguns reis magos vão lá visitar também. Vai o pastor. Por que foram os pastores visitar aquele que acabou de nascer? Porque passado alguns dias, alguns anos, ele seria o pastor que aquele povo precisava. Ele seria o cuidador daqueles que cuidavam. Porque quando eu deixo que Jesus nasça, independente da circunstância dentro de mim, eu permito que ele seja o cuidador daquilo que ele está dentro. Ah, mas você é pastor. Eu sou pastor porque ele quis, mas o pastor de verdade é ele. O rebanho não é meu, o rebanho é dele. Nada é meu, é dele. Essa questão de meu ministério, meu não sei o que, é só uma coisa natural e terrena, porque é tudo dele. Nós somos pessoas que ele confiou para cuidar de um rebanho que é dele. A responsabilidade é muito grande, mas é dele. E o que acontece? Eu estava conversando ontem com o Celso e eu falei um pouquinho sobre pastores de ovelha. Inclusive, num dos estudos eu falei sobre o Salmo 23, e ele seria aquele que cuidaria de outras pessoas. Por quê? A gente estudando a história, nós vamos ver como é que funciona um pastor de ovelhas, como é que ele lidava o dia a dia. O pastor de ovelhas, ele pegava o rebanho de manhã, 6 horas da manhã ele pegava o rebanho, ele andava com esse rebanho o dia inteiro, cuidava desse rebanho o dia inteiro, e ele era incumbido de levar em pastos verdejantes, porque ovelha come, por isso que fala que crente come. Ovelha come, tem que ser em águas tranquilas, porque o nariz da ovelha é muito próximo da boca, é muito próximo, e se a água não for tranquila, ela acaba se afogando, sufocando com a água e não sacia a sede. Então o que o pastor tem que fazer? Ele tem que trazer essa ovelha para águas tranquilas, e o pastor ele tem que cuidar de cada detalhe dessa ovelha, de cada passo dessa ovelha. Ah, mas se o rebanho tiver 5.000, ele tem que cuidar de 5.000. Se o rebanho for de 100, ele tem que cuidar de 100, porque Deus colocou pastores para pastorear, de 1.000, de 2.000, de 100, de 200, de 4. A primeira igreja que você pastoreia é a sua casa.
primeiro culto que você dirige é o doméstico. Jesus ele veio para cuidar das ovelhas que estavam se perdendo por causa da corrupção que estava instaurada em Israel. Eu já disse aqui em outra pregação, era 2 sumos sacerdotes, era comércio na frente do templo, tudo desfocado, tudo errado. O sacrifício era pagar um preço além do preço que devia pagar. Jesus veio para cuidar dessas ovelhas, porque você vai ver que Jesus estava sempre andando e uma multidão seguia. Da mesma forma que o pastor de ovelha fazia, Jesus fez. Jesus andava, vamos supor, Jesus chegou aqui, a gente está aqui cultuando, Jesus chegou aqui e tal, você pode ver que atrás dele ia ter uns 5.000, ia juntar aqui, ia sentar no chão, ia sentar lá fora, ia sentar na escada, era assim, porque o bom pastor era conhecido pelas suas ovelhas, as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor, então ele veio para cuidar. E Jesus, por que teve esse cuidado de falar, Jesus vai aparecer com os pastores primeiro, vai anunciar que Jesus nasceu com os pastores? Porque até então, as pessoas estavam sendo cuidadas pela religião, as pessoas estavam sendo cuidadas pelo sistema religioso que imperava em Israel. Por que fala tanto disso, fala tanto disso, fala tanto disso, fala tanto disso? Porque Jesus falou o tempo todo disso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele gasta um capítulo inteiro de Mateus praticamente falando disso, daquilo que estava de errado. Então ele veio para consertar. Sabe por quê? Porque o pastor ele usa elementos para cuidar das suas ovelhas, e Cristo ele usa elementos para cuidar de nós. Vou fazer uma pincelada rápida aqui, porque tem algumas outras coisas que eu quero falar. Os instrumentos que o pastor utiliza para cuidar das ovelhas: primeiro, a capa. Ele usa a capa, ele usa a funda, ele usa o cajado, ele usa a vara. São elementos que o pastor utiliza para cuidar das ovelhas. Por quê? De janeiro até abril, mais ou menos, é um período em que as ovelhas, geralmente, elas estão no período, vamos dizer assim, vocês conhecem muito bem, período fértil. Elas estão prenhas, né? E aí o que acontece? O pastor geralmente ele vai na frente do rebanho e o rebanho vai seguindo. Nesse período, o que o pastor faz? Ele vai para trás do rebanho e observa o rebanho. O rebanho vai indo e ele vai observando. O que acontece? A ovelha, ela geralmente gera mais ou menos 2 filhotes. E geralmente, comprovadamente, através de estudos, o que nasce primeiro absorve mais nutrientes que o segundo. E a ovelha ela não para. Por exemplo, as mulheres vão dar luz, primeira coisa que ela faz depois de dar luz, eu quero pegar o neném no colo. É a primeira coisa, a primeira reação. Quem pega primeiro é o médico, depois é a mãe. É simples assim. A ovelha não. A ovelha deu a luz e vai embora. Ficou lá. Vai embora. E o que acontece? Como a primeira absorve mais nutrientes que a segunda, a primeira já consegue nascer e já começa a acompanhar a mãe os primeiros passos. A segunda, ela geralmente fica mais raquítica, mais magra, assim igual eu. Fica para trás e não consegue andar sozinha. Não consegue se locomover, então fica parada no meio do caminho. O que o pastor faz? O pastor pega a capa, envolve essa ovelha, coloca no ombro. E o que o pastor faz? Ele dá o pasto para ela comer, leva até a boca a comida, leva a água até a boca e cuida dela durante 8 a 10 dias, para que ela consiga acompanhar o rebanho. É assim que Deus faz, porque tem umas pessoas que a partir do momento que entendem o Evangelho, já saem correndo, vai. Mas tem pessoas que não conseguem andar, não conseguem caminhar. Aí o que Deus faz? Deus pega, coloca nessa capa, coloca no ombro e fala assim: olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Olha, Moisés é isso, José é aquilo. Tem outros que eu já li a Bíblia 3 vezes em um mês de cristão. E tem outros que tem 50 anos e não é questão de quantidade de vezes que leu a Bíblia que vai medir o quanto você conhece, mas que não conhecem a história. Quem que é Davi? Quem que é Jacó? Aí fica com aquela cara de maná que a gente falou no estudo. Ou seja, o pastor ele tem a incumbência de pegar e cuidar.
colocou no ombro, carrega. E quando ela volta, ela conhece quem que é a irmã que nasceu primeiro e quem que é a mãe. E aí pode fazer o diálogo das duas. Eu já fiz esse diálogo quando eu preguei esse texto. A mais raquíticazinha, que ficou no colo do pastor, chega para outra e fala assim: oxe, mas achei que você tinha morrido, achei que você ficou lá na beira do caminho, achei que você não tinha vingado, o que aconteceu com você? Aí a mais raquíticazinha vai virar assim e falar assim: tá vendo aquele homem com a capa ali? Ele cuidou de mim. Tá vendo aquele homem da capa ali? Ele me deu alimento quando eu não tinha como comer. Tá vendo aquele homem da capa ali? Ele me deu água quando eu tinha sede e não sabia como é que era beber água. É assim que Deus faz conosco. Ele nos carrega no colo e fala assim: olha, o que for preciso para que você caminhe junto comigo, da forma que você precisa, eu vou fazer, porque eu sou o seu pastor, eu sou aquele que vai cuidar de você. Eu não estou importando o recipiente que você é, eu estou me importando o que você vai se tornar a partir do momento que você andar comigo. Cuidado. Quantas ouviram aqui que quando o pastor está falando aquela palavra dura, ele está descendo mas o cajado não era para bater na ovelha. Mais uma das coisas que a gente aprende errado, né? O cajado servia para duas coisas. Primeiro, aquela ponta, o cajado você vê que tem uma curva, parece um J invertido, né? E servia para contar, trazer as ovelhas para cá. Trouxe a ovelha para cá, pega o pescoço dela aqui, puxa, vem para cá, trazia. E também servia, porque eu falei que a ovelha precisava de águas tranquilas. Se ele tivesse um lugar que as águas fossem correntes, ele tinha que pegar a ponta do cajado, ele colocava e represava a água, fazia uma barreira na água para a água ficar parada, para a ovelha beber. Então ele usava esse cajado para isso, para ajudar a ovelha. E muitas das vezes nós entendemos o cajado lá, né? Está descendo o cajado. Na verdade, a gente vai entender para frente que é a vara e não o cajado. A outra coisa que ele utiliza é a funda. A funda você vai pegar uma pedra lisa, não pode ser pontuda. E o que acontece? Se o pastor estava atrás do rebanho, as ovelhas estão indo. Aí de repente tem sempre aquela ovelha que faz assim, né? Tá todas assim, ela vai embora. O que o pastor faz? Pega a funda, joga na frente dela, ela assusta e volta. É assim. O que é a funda? A funda é isso aqui, ó. O que é a pedra? A pedra é isso aqui. Porque não é para matar. Por que a pedra tem que ser lisa? Porque o pastor, ele pode estar num dia ruim, não pegou o óculos, aí tacou a pedra e pum na cabeça da ovelha. Se for pontuda, machuca, faz um corte, um rasgo. Mas se ela for lisa, vai doer, vai doer, mas não vai matar. Então, por que tinha que ser lisa? Porque era o cuidado que o pastor tinha. Se eu errar, até se eu errar, eu não mato, eu só vou trazer para o caminho. E é assim que Jesus fazia. Jesus chegava e falava assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí Pedro começa a vacilar e fala assim: tu és pedra de tropeço. O inimigo está doidinho para se andar com você, Pedro. Tacava e pum, a pedra. É assim que Deus faz conosco. Porque vai ter dias que Ele vai chegar e falar assim: oh meu filho, como você é lindo. Oh meu filho, como você está ruim, hein? Pelo amor de Deus. Deus falando pelo amor de Deus. É assim que Deus trabalha, porque nós colocamos um Deus inacessível. Nós colocamos um Deus que não tem relacionamento. Não, Deus é para se relacionar. E Ele vai tacar uma pedrinha ali, e às vezes vai errar um pouquinho na sua ótica, e vai acertar onde dói, mas ali é para te corrigir, trazer para o caminho de novo, e falar assim: meu filho, eu sei o caminho que você deve trilhar, porque os meus pensamentos são maiores que os seus, os meus caminhos são melhores que os seus. O pastor, ele corrige, porque ele sabe o caminho que você vai chegar, ele sabe o propósito que ele tem para você, então ele corrige, ele traz para o caminho. E nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser gostoso. E por último, no final do dia, geralmente o expediente é do clarear até o escurecer. Então das 6 às 18. O que acontece? A gente tem aqui luz, tal, eu já falei. A gente tem luz,
te liga lá. Naquela época, meu filho, era tudo escuro. Era a luz da lua, das estrelas e só. À noite mistura bode com ovelha, ovelha com cabrito, com tudo. Junta tudo lá. O que ele faz? O pastor de ovelha, ele fica na porta do aprisco. Ele trava a ovelha, a cabeça fica para trás, a traseira fica aqui. Ele pega a vara e bate na ovelha. Bateu na ovelha, a ovelha não fala nada, entra para o aprisco. Por quê? A ovelha sabe que aquilo é para diferenciar ela dos bodes. Porque à noite, no aprisco, os bodes podiam fazer uma arruaça com as ovelhas, estragar o ambiente das ovelhas. O que o pastor faz? Ele separa a ovelha de bode. E ele separa com o quê? A vara. Bate na ovelha, a ovelha não. Você pode ver, se você quiser, vai lá em Israel, lá que tem, ou em algum lugar que você encontre. Os mais antigos ainda fazem dessa forma. Pega, a ovelha entra e não reclama, porque ela sabe que é para proteção, é para cuidado. Aí o que acontece? Quando você pega e trava um bode e você bate, ele tenta chifrar, reclama, grita, porque essa é a separação. Ah, mas é para cuidado, não é elitizar, não é fazer de forma pejorativa, é para que haja um ambiente correto para que elas repousem. E Deus, ele faz isso porque Jesus, ele fez a separação dos bodes das ovelhas. Jesus, ele fez tudo isso. Jesus, ele pregou, Jesus, ele falou, ele foi fazendo tudo isso porque era necessário. E o que acontece? Depois que coloca a ovelha dentro do aprisco, o que o pastor faz? O pastor vai descansar, e ele deixa um porteiro que cuida das ovelhas durante o período da noite. Aí o que acontece? O que Jesus fez? Jesus foi para o Pai. O que ele fez? Deixou um porteiro cuidando das ovelhas, o Espírito Santo. E ele falou assim: de manhã eu volto, daqui a pouco eu volto, porque eu vou vos preparar um lugar, mas quando eu vier e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei aonde eu estiver, vocês vão estar também. Ele deixou para o Espírito Santo o cuidado do rebanho dele, e falou assim: daqui a pouco eu volto, porque eu tenho que ir no meu Pai, porque eu tenho que colocar todas essas ovelhas no meu Pai. Eu estou indo lá preparar o ambiente para que quando vocês cheguem, tem um lugarzinho para cada um de vocês, porque nós não servimos um Deus limitado. João 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai não haverá muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, porque para que eu vou ficar brincando com vocês? Eu vou preparar um lugar, e quando eu for preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei aonde eu estiver, vocês vão estar também, porque a gente vai andar juntinho. Pastor e ovelha e pastor, para sempre, toda a eternidade. Jesus, ele nasceu, viveu, como eu disse para você, fez tudo que a gente faz no sentido fisiológico, sofreu tudo que a gente pode sofrer no sentido físico, e entregou a sua vida. Entregou. Ele não vendeu, ele entregou. Ele não trocou, ele entregou a sua vida. Eu falei que no começo da mensagem ele veio num recipiente de madeira e nasceu, e ele entregou a sua vida num recipiente de madeira e salvou o mundo. No recipiente simples de madeira ele nasceu, e no recipiente simples de madeira ele entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos vida. Algo que era desprezível, no lado de dois ladrões, ele entregou a sua vida. Os dois ladrões foram para a cruz obrigados, porque eles tinham que pagar por o que eles estavam fazendo. Jesus foi na cruz por escolha, ele se entregou por nós, porque ele nos amou primeiro. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós para que vades e dê fruto, e o fruto permaneça. Ele nos escolheu, ele foi no recipiente simples de madeira nascer, e
e morreu num recipiente simples de madeira. Como eu disse no começo, a manjedoura era um recipiente de madeira, sim, mas ela tem 3 significados. O primeiro, essa caixa que coloca alimento. O segundo, a manjedoura tinha o mesmo significado de uma estrebaria, que era as estrebarias eram feitas, um buraco, uma caverna era feita a estrebaria, e eles faziam algumas cavas para que colocasse o alimento. O que acontece? Ele foi nesse recipiente de madeira que ele foi depositado quando nasceu, que era numa estrebaria, e ele ressuscita dentro de uma caverna, uma cova, remova a pedra. Por quê? Ele nasceu em um lugar simples, ressuscitou num lugar simples, porque ele escolheu lugares simples para habitar, para mostrar a complexidade da sua glória em lugares simples. Ele escolheu ressuscitar em lugares simples para falar assim: mesmo que você seja morto, eu posso ressuscitar aquilo que foi morto em você, porque não importa o ambiente, o lugar, a forma, eu estou disposto a restaurar tudo que precisa ser restaurado. Não importa o ambiente, seja uma cova, seja uma estrebaria, seja uma manjedoura, não importa a nomenclatura, importa que eu posso nascer e que eu posso ressuscitar, que eu posso nascer e que eu posso ressuscitar. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos que ele nasceu, mas nós matamos ele dentro de nós. Mas ele fala assim: mesmo que você tenha me matado dentro, eu sou capaz de ressuscitar e realizar aquilo que foi parado por causa das circunstâncias, por causa das dores, por causa das enfermidades, porque eu sou o pastor, mas eu também sou o rei. Eu sou o rei, porque como pastor ele vai falar assim: eu vou levar vocês, e aonde eu estiver vocês vão estar também. E depois ele vai falar assim: e reinarão comigo para sempre. Reinarão comigo para sempre. Nós somos ovelhas que somos conduzidas por um pastor, mas esse pastor, além de pastor, ele é rei. E quando, para eu finalizar, abre comigo em Apocalipse. Apocalipse e Gênesis em Bíblia de estudo é uma prova, né? Versículo 1. Quem tem medo de Apocalipse aí? Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, adornada como a linda noiva para o seu esposo. O que vai acontecer quando nós nos encontrarmos com Ele, e aonde Ele for nós estivermos também? Nós estaremos descendo com essas Jerusalém celeste dos céus, descendo, encostando. E aí a palavra fala que céu e terra serão a mesma coisa. Por isso que o Pai Nosso fala: seja feita a sua vontade, assim como, ou seja, quando Ele vier reinar, céu e terra serão a mesma coisa, e nós estaremos com Ele para toda a eternidade. A simplicidade com que nós vivemos não diz respeito a quem vive dentro de nós. A prosperidade não é ter tudo. Prosperidade não é ter tudo. Isso é teologia da prosperidade. Prosperidade é não sentir falta de nada, porque Ele me preenche. Salmo 23, verso 1: o Senhor é meu pastor e nada terei falta, de nada terei falta, porque Ele preenche cada vazio do meu ser. E se Ele não preencheu, é porque eu estou colocando outras coisas no lugar que era para Ele preencher. Eu estou colocando relacionamento no lugar que era para Deus preencher. Eu estou colocando trabalho no lugar que era para Deus preencher. Eu estou colocando religião onde Deus queria preencher. Eu tenho que entender que esse espaço é só preenchido por Ele. Todo o meu ser tem que glorificar o nome dEle.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe onde esse versículo fez mais sentido para mim? Foi no dia que eu estava indo, descendo a rua, para ir para o cemitério do Lajeado, onde meu priminho Felipe faleceu. E o Senhor falou comigo: é essa palavra que você vai falar. Bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Foi exatamente essa palavra que eu ministrei no velório. Bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe o que eu falei? Eu sou feliz porque eu tive momentos com Ele. Então a minha alma está feliz porque Ele está no Senhor, e tudo que Ele viveu aqui glorificou o nome do Senhor. Nós temos que entender que quando dá certo, nós temos que bendizer o Senhor. Quando dá errado, nós temos que bendizer o Senhor. Tudo que há em mim tem que bendizer o seu santo nome. Se Ele me curar, eu tenho que bendizer o nome dEle. Se Ele não me curar, eu continuo bendizendo o nome dEle. Se Ele me der o emprego que eu preciso, eu vou bendizer o nome dEle. Se Ele não der o emprego que eu quero, que eu preciso, eu continuo bendizendo o nome dEle. Porque o importante não é como eu vivo, é que Ele vive em mim. O importante não é o que eu como, é que Ele está dentro. Ele é o pão, o importante que eu bebo é que Ele é a água da vida. O importante é que nós estamos nele. Amém? Quando nós entendemos isso, nós não vamos mais importar com o recipiente. Nós não vamos mais preocupar com o exterior. Nós vamos nos preocupar se tem espaço suficiente para que Ele more, que Ele habite, para que Ele governe. Nós vamos começar a fazer uma faxina. Geralmente no final de ano a gente faz um 5S em casa. A gente pega, faz, não, agora tem que organizar porque é um novo ano. Não espere o final do ano para fazer a limpeza que você precisa fazer. Não espere o momento, chegou um neném, agora tem que abrir espaço. Não espere acontecer alguma coisa para que você libere espaço. Faça com que o espaço apareça, porque você vai se livrar de algumas coisas que estão interrompendo que Ele ministre dentro de você. E o interessante é que Deus, Ele não está ligado a uma cronologia humana. Mas eu já sou muito velho. Mas eu sou muito novo. Zacarias já era velho, teve João. Abraão já era velho, teve Isaac. Jesus era novo e com 12 anos trocava ideias sobre a palavra com os doutores da lei, os teólogos da época. José, com 17 anos, recebeu revelações do que Deus faria sobre a sua vida. Deus não está ligado à idade cronológica, se estou novo, se estou velho. Interessa se eu estou nele. Se eu estou nele, a fonte é Ele. Então eu vou receber tudo o que eu preciso e não tudo o que eu quero, porque Deus vai me dar o que eu preciso e não o que eu quero. Há uma diferença entre o que eu preciso e o que eu quero. O que eu quero nem sempre eu preciso, mas o que eu preciso Ele já quis para mim. Resgate diz uma música, tem a música do Resgate assim que fala: o que me faltar, Deus já me deu. Parou a pensar nisso? O que me faltar, Deus já me deu. Está faltando para você no momento em que você não entendeu que você já recebeu. O que te faltar? Faltar é o momento em que você não teve discernimento de entender o que você está vivendo. Então fala assim: faltou algo. Por que faltou algo? Para que faltou algo? Tem um propósito. E isso que faltou, ou é para te ensinar, ou para mostrar a provisão de Deus. Então o que te faltar, Deus já te deu. Tudo que você necessitar, Deus já colocou nas suas mãos. Isso aqui não é você vai receber, você vai conquistar, não. É convicção de saber que o Senhor é meu pastor e Ele vai me levar no pasto verdejante, Ele vai me levar em águas tranquilas, Ele vai derramar o óleo sobre a minha cabeça para que nenhuma infecção, nenhuma doença. É isso. Ele é, não eu. Amém?